Todo mundo aqui sabe o que é tachlis? Quando a gente diz tachlis, temos que agir assim. Alguns daqui sabem, outros não. A Parashá dessa semana traz para a gente um exemplo da importância de sermos tachlis. Conta o Midrash de Bereshit, Midrash do Gênesis, que quando Deus pensou em criar a humanidade, Ele resolveu consultar os anjos. E os anjos que serviam a Deus ficaram divididos. Deus deve criar o ser humano ou Deus não deve criar o ser humano? Na verdade, eram 4 anjos. O anjo da bondade, o anjo da verdade, o anjo da justiça e o anjo da paz. Todos eles muito bem intencionados. Cada um deles tinha qualidades incríveis. Mas apesar disso, quando começaram a conversar sobre o que viria a ser a humanidade, eles não se entenderam. Conforme está escrito no Salmo 85, Chesed ve'emet nifgashu. A bondade e a verdade se bateram de frente. Tzedek ve'shalom nashaku. A justiça e a paz se enfrentavam e não chegavam a nenhuma conclusão. O anjo da bondade disse a Deus: Deus, por favor, crie a humanidade. Os humanos trarão recompensa ao mundo por suas ações misericordiosas. Mas o anjo da verdade disse sem meias palavras: Não, Deus, não crie os seres humanos. Eles serão todos uns mentirosos, não vão trazer nada de bom. O anjo da justiça então afirmou: Deus, sim, crie os seres humanos. Eles farão tzedakah, eles ajudarão as pessoas carentes, vale a pena. Mas o anjo da paz confrontou o colega e disse: Não, Deus, não crie os seres humanos. Eles viverão sempre em conflito e nunca mais haverá paz no mundo. A partir daí, os anjos não pararam mais de discutir. Todos falavam ao mesmo tempo, uma barulheira só, ninguém se entendia. De repente, a bondade, a justiça e a paz ficaram mudas. Elas estavam pasmas. Foi quando elas perceberam que Deus tinha pegado a verdade e jogado com tudo para a terra. Então foi assim? O Todo-Poderoso resolveu jogar a verdade por terra, e aí nós fomos criados num mundo sem verdade? Não é isso que diz o Midrash. O Midrash diz o contrário. A justificativa para a ação de Deus, na verdade, está descrita no Salmo 85, que diz: a verdade nasce da terra. Quando consultados por Deus, os anjos opinaram a partir das suas expectativas de quem seriam os humanos e de como nós iríamos agir no mundo se fôssemos criados. Só que havia um problema. Nós ainda não havíamos sido criados. Estava tudo na imaginação dos anjos. Os anjos, então, se envolveram em discussões sem nexo, sem sustentação, imaginaram coisas muito bizarras e curiosas, e essa discussão não tinha fim. Deus decidiu, então, que a verdade não poderia ficar presa a essas discussões, e por isso jogou a verdade para a terra. Porque a verdade não nasce das especulações do que eu acho ou deixo de achar. A verdade, ela nasce da terra. Ela nasce daquilo que é palpável, daquilo que é real.
Não era possível saber como o ser humano seria antes de ele ter sido criado. Só depois que a gente estivesse no mundo, objetivamente poderíamos saber. Os anjos poderiam saber como nós éramos ou como seríamos. Discussões no ar costumam durar uma eternidade e quase sempre não chegam a conclusão nenhuma. Enquanto se discute, nada se faz e nada se cria. Só se discute. Enquanto se discute, a bondade, a verdade, a justiça e a paz, na maioria das vezes, são abandonadas. Deus, ao ver aquela algazarra toda, decidiu então largar os anjos discutindo, porque aquilo ia longe, e foi se aconselhar em outros fóruns. Deus foi se aconselhar então com todos os seres que ele havia criado, nos primeiros 6 dias da criação. Começou com os céus e a terra, depois se aconselhou com cada um dos dias da criação, e finalmente Deus se aconselhou com o seu próprio coração. Por fim, generosamente compartilhou a autoria da humanidade com toda a criação. E segundo esse Midrash, por isso está escrito na Torá, Na'aseh ha'adam, fizemos o ser humano. Deus não disse, eu fiz o ser humano. Deus disse, nós fizemos o ser humano. E se a verdade nasce da terra, a terra é o ventre da própria humanidade. Nós somos, afinal de contas, Bnei e Bnot Adam, seres da terra. Algumas características que a terra nos deu. Do primeiro dia, recebemos a luz divina. Do terceiro dia, a água, que compõe boa parte dos nossos corpos. Também a terra, que nos deu consistência e forma. E o espírito vital, próprio da vegetação, um presente do mundo vegetal para nós. No quarto dia, recebemos o calor do sol, a beleza da lua e das estrelas, a chance de banhos de mar e de também termos a possibilidade de nos arriscarmos a navegar, como faz a família Klink, que costuma nos acompanhar no Shabat. Do quinto e sexto dias, a alma instintiva dos animais também veio para nós, além da própria Neshama, a alma humana que nos tornou semelhantes a Deus, capazes de pensar, de sentir e de agir de modo refletido. Enquanto Deus já formava o ser humano em parceria com toda a criação, ele olhou para os anjos e o que ele viu? Os anjos ainda estavam discutindo. Eles estavam discutindo se os seres humanos deveriam ser criados ou não. Deus, então, olhou para eles de novo e disse, vocês ainda estão discutindo? Os seres humanos já foram criados. Mas faltava um toque final. Pouco antes do Shabat, Deus, meditando em estado de plena consciência, respirou profundamente uma Neshima Amukah, uma respiração profunda. E aí então, inspiradíssimo, nos deu a Neshama Yeteirá, uma qualidade de alma a mais, a alma contemplativa. A nossa possibilidade de contemplar o mundo teria vindo, portanto, como um presente de Shabat, um presente do próprio Deus, e que a cada Shabat nos dá mais um pouquinho desta Neshama Yeteirá, desta alma contemplativa, e com isso nós revigoramos todo o nosso ser, tornando-nos a cada semana mais humanos. Shabbat Shalom e bom reinício de estudos da Torá.